Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa As 3 Lições da Semana, aqui no canal Leissone. Um canal que sempre, todas as quartas-feiras, traz este programa como forma de contribuir para o crescimento da sociedade, trazendo essas 3 lições ligadas a várias temáticas que nós escolhemos, aquelas que nós achamos pertinentes para partilhar consigo. Mas antes de irmos para frente com essas 3 lições da semana, desta semana, convido-lhe já a se inscrever neste canal, o canal Leissone, se é que ainda não se inscreveu. Mas eu quero acreditar que já se tenha inscrito e que já faça parte dessa comunidade. Por isso, assistindo este vídeo, eu quero esperar os seus comentários. Comente sobre o conteúdo destas 3 lições da semana. Diga o que você achou. Mostre também as suas lições para nós aprendermos e crescermos juntos. Ative o sininho das notificações para sempre receber a notificação quando recebe um novo vídeo ou quando nós publicamos um novo vídeo. Gostando desse vídeo, coloque o seu like, porque isso ajuda a tornar o canal mais forte, o canal mais abrangente, o canal mais significativo. E se é verdade que você se compromete a assistir os vídeos deste canal, isso é sinal também de que você está comprometido com o seu próprio crescimento. Isso é um bom sinal para nós, isso é um bom sinal para a sociedade. Hoje, qual é o conteúdo ou qual é o contexto das 3 lições da semana de hoje, quarta-feira? No domingo passado, nós, os cristãos católicos, celebramos o segundo domingo do tempo comum. Portanto, o domingo que passou foi o segundo domingo do tempo comum, ano C. Estamos a vir do Natal e das festas da passagem do ano e agora entramos no tempo comum. E o tempo comum é aquele tempo chamado tempo da igreja, tempo do cristão, tempo que a igreja nos oferece para nós fazermos o exercício de crescimento, da aprendizagem, da educação da nossa fé, do nosso aprimoramento daquilo em que nós acreditamos. Por isso, as leituras dos domingos do tempo comum são leituras ligadas ao mistério do cristão, enquanto as leituras ligadas a outros tempos litúrgicos, como o tempo da Quaresma, Advento, Natal, Páscoa, etc., são domingos que nos trazem leituras concentradas naquele determinado mistério. Mas no tempo comum, nós celebramos o tempo do cristão. O mistério é o próprio cristão. Então, as leituras desse domingo já nos introduzem nesta indicação, nos introduzem neste espírito, mostrando, por exemplo, no Evangelho, o princípio dos milagres, as bodas de Caná. A segunda leitura, tirada da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, temos aquela diversidade de dons, de ministérios, de operações. A primeira leitura, tirada de Isaías, temos aquele grito, do autor: por amor de Sião, eu não me hei de calar. Esse inconformismo daquele que quer ver a justiça de Deus operar no mundo. Mas nós não vamos falar disso tudo. Nós apenas vamos nos concentrar na segunda leitura, que é tirada da epístola, da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11. Okay? Então, eu vou ler para si a leitura e depois vou lhe dizer qual é o fundamental do qual nós tiramos as 3 lições desta semana. E você vai entender que mesmo nós nos baseando no domingo
passado, nas leituras, há de perceber que essas 3 lições estão ligadas a todos nós, crentes e não crentes, católicos e não católicos, a todos nós. Vamos lá, eu vou ler para si esta leitura. Irmãos, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. A um, o Espírito dá a mensagem da sabedoria. A outro, a mensagem da ciência, segundo o mesmo Espírito. É um só e o mesmo Espírito que dá a um o dom da fé, a outro o poder de curar, a um dá o poder de fazer milagres, a outro o de falar em nome de Deus, a um dá o discernimento dos espíritos, a outro o de falar diversas línguas, a outro o dom de as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto, distribuindo os dons a cada um conforme lhe agrada. Esta é a leitura. É interessante, não é? Porque aqui nós temos o Espírito Santo e os dons espirituais. Temos o Senhor Jesus e os ministérios. Temos o Pai e as operações. A Santíssima Trindade está aqui. E cada uma das pessoas da Santíssima Trindade em nós faz uma coisa. Sendo 3, já sabe que as 3 lições da semana vão sair daqui. Então, temos primeiro o Espírito Santo. Aqui a ordem está invertida, né? Mas é por causa daquilo que queremos falar. Primeiro temos o Espírito Santo, que dá os dons espirituais, que também se chamam, podemos chamá-los de carismas, podemos chamá-los de talentos, aquelas habilidades, aquelas capacidades que nós temos, capacidades talentosas, né? O Espírito. O Senhor, aqui pusemos o Senhor Jesus, temos os ministérios, que são os serviços. E depois temos, em relação ao Pai, as operações. Então, esses 3 elementos é que nos levam às 3 lições da semana. Eu estava a dizer que, eu disse no princípio, não é? Que estas lições vão servir tanto para os crentes como os não crentes, cristãos e não cristãos, católicos e não católicos. Por quê? Porque esses dons espirituais, o Espírito os dá a qualquer uma, conforme lhe agrada. Não importa se é cristão, se é não cristão, se é crente, se não crente. Não importa. O Espírito Santo distribui os seus dons a todos. Por isso, toda a pessoa que nasce nesse planeta Terra tem dons espirituais. Diríamos, carismas, talentos, etc. E depois, a questão dos serviços. Isso vamos mais já no contexto de comunidade. Aquela comunidade em que eu estou inserido, ou aquele grupo em que estou inserido. Sou chamado a servir. Os ministérios são serviços. As operações estão ligadas ao interior de cada um, ao trabalho que cada um faz, quer na descoberta dos talentos que tem, quer na transformação dos talentos em ministérios, quer nesse encaminhamento, nesse crescimento contínuo rumo a ser humano excelente,
Porque quando nós falamos de crescimento, estamos a falar de você ser um ser humano mais excelente, ao nível do divino. Tá, já entendeu, não é? Quais são as 3 lições da semana? Primeira lição da semana: descubra os dons espirituais que existem em você. Descubra os talentos, os carismas, as habilidades, capacidades que você tem. Reconheça, portanto, que você é uma fonte de talentos, é uma fonte de habilidades. Você é alguém que, por causa de ter nascido, veio para dar certo. E dar certo significa você descobrir em você todas essas potencialidades. Não se esqueça que aqui a leitura diz: tudo isto, o Espírito Santo dá esses dons para o bem comum. Vale a pena recordar aqui o que é o bem comum, pelo menos na perspectiva da doutrina social da Igreja. O bem comum são todas aquelas condições que, sendo criadas, possibilitam a realização até a perfeição de cada uma das pessoas, ou de cada um dos grupos, ou de cada uma das sociedades, comunidades, etc. Estamos a falar de condições criadas que tornam possível eu me realizar como pessoa, realizar-me integralmente. Todas as potencialidades humanas, eu encontro espaço para usá-las, para aprofundá-las, para conquistá-las. E também cada grupo humano, cada classe social, cada comunidade encontra espaço para o seu desenvolvimento. Há condições para a sua perfeição. Cada cultura, cada língua, cada modo de ser, cada visão do mundo encontra espaço para a sua realização. Portanto, quando há condições criadas para que cada um possa se realizar como pessoa, quer como indivíduo, quer como grupo, então ali a gente diz que há bem comum. Portanto, bem comum não são coisas assim, são mais condições. Por isso o bem comum envolve todos nós. Cada um de nós, lá onde está, é chamado a contribuir, a trabalhar para o bem comum. Mas fazendo o quê? Eu sirvo-me deste canal, do meu canal, do nosso canal, para passar essas 3 lições da semana, imaginando que eu estou a contribuir, quer para o meu crescimento, porque eu me aprimoro com aquilo que eu falo, quando preparo, etc., imaginando também que eu estou a contribuir para você crescer. Então, assistindo ao canal, você encontra pistas para o seu autocrescimento, para o seu desenvolvimento integral humano. Então, eu digo que eu estou a contribuir para o bem comum. Você também, ou é professor, ou é médico, ou é enfermeira, ou é pastor, pastora, padre, etc. Use a sua profissão, o seu espaço, para o seu crescimento, para o crescimento de toda a sociedade. Isto é participar da criação e da consolidação do bem comum. E bem comum é isto. Portanto, o bem comum não são coisas, são condições quando todos se empenham a agir justamente, todos se empenham a ser honestos, todos se empenham a ser verdadeiros, todos se empenham a conquistar as qualidades que têm para o bem dos outros, ao serviço, etc. Podia continuar a falar dessa coisa, de bem comum, mas esta é a realidade. Esta é a ideia básica quando falamos de bem comum no contexto da doutrina social da Igreja. Então, primeira lição da semana: descubra os talentos que você tem. Descubra os bens espirituais, as qualidades, os carismas que você tem. Segunda lição da semana está ligada aos ministérios, ao serviço. A segunda lição da semana é a seguinte: transforme
os dons espirituais, os carismas, os talentos que você tem em ministérios, em serviços à comunidade, ao grupo. Você pode descobrir, pode ter o talento de cantar. Eu gosto de cantar. Você tem o talento de cantar. Isso é um talento. Você deve transformar esse talento de cantar em serviço à sociedade, em ministério na sociedade, no grupo a que você pertence, na sua família, no seu serviço, lá onde você trabalha, na sua vida profissional, na sociedade e, para mim, que sou crente, na comunidade cristã, na sua paróquia, na sua igreja. Transforme os seus dons espirituais, os seus carismas em serviço à comunidade, em serviço ao seu grupo, em serviço à sua família. Essa é a segunda lição da semana. É de extrema importância essa lição, porque assim você percebe que todos aqueles talentos que você recebeu devem ser colocados ao serviço de todos. E é para isso que o Espírito Santo faz. E se você não acredita em Deus, coloque a natureza. Olhe para a natureza como aquela que tornou possível você nascer e que essa mesma natureza deixou em você capacidades para você desenvolver e servir, usá-los para o bem da sociedade, concorrendo para o melhoramento, a ascensão, o desenvolvimento da própria natureza. Olhe as coisas nesse sentido. Sinta que a natureza goza de uma certa unidade dentro dessa tanta diversidade. E que você está nessa natureza para servi-la por meio das qualidades que ela deixou em você. Seja generoso, seja cuidadoso, cuidadosa com a natureza. Cuide das plantas, cuide do outro, cuide do futuro, cuide das condições, cuide da cultura. Isso é cuidar da natureza. Porque a natureza deixou em nós capacidades para nós usarmos, para estarmos também nós ao serviço da própria natureza. Segunda lição da semana: transforme as qualidades, os talentos, os dons espirituais, os carismas que você tem em serviços, em ministérios. Serviço à comunidade, serviço à natureza, serviço à família, serviço a todos os outros. Terceira lição da semana. Essa terceira lição da semana talvez pode ser complicada de entender, mas eu acho que não é complicada. Olhemos para aquele terceiro item, as operações. Existem diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Estamos a falar de operações, estamos a falar de movimento, estamos a falar de um trabalho, uma obra que acontece. Os dons espirituais que você descobre em si, os ministérios ou serviços que você assume na sociedade, devem ser fruto de uma operação contínua, interior. Devem ser fruto de um trabalho contínuo, interior, que é um trabalho de discernimento, que é um trabalho de construção e de autoconstrução, que é um trabalho de formação e de autoformação, que é um trabalho em que você se coloca como a obra, como o resultado de si mesmo. Portanto, se que está a ver, o que estou a querer dizer é que essas operações devem ser algo consciente dentro de mim. Devem ser algo em que eu sou o protagonista. Deus opera em mim, mas nessa operação eu sou o protagonista, não sou passivo. Isto exige você ter consciência de uma qualidade, chamaria de qualidade, outros chamariam de capacidade, etc., de autocognição, mas também de metacognição. Isso se fala na psicologia, mas também hoje na pedagogia e nos cursos de educação, na psicologia educacional, fala-se muito disto, de metacognição, mas também de autocognição.
autocognição. Quando falamos de autocognição, estamos a falar o quê? Estamos a falar da consciência que você tem das operações que acontecem dentro de você, quer no âmbito do saber, quer no âmbito do sentir, quer no âmbito das capacidades e incapacidades, limites, etc. Quer dizer, autocognição vai na linha do autoconhecimento, a capacidade de você se interiorizar e saber olhar para o seu interior. Eu sou assim, eu penso assim, eu faço assim. Estou limitado naquilo, tenho limitações naquilo, mas consigo isto. Por isso, essa autocognição é também metacognição. O que é metacognição? É essa capacidade de você se colocar acima de você mesmo, acima do seu jeito de pensar, acima das suas capacidades, acima das moções que existem dentro de você. Isso torna-se de extrema importância, porque só assim é que é possível você ser um cidadão consciente. Só assim é possível você cair na conta de que você está numa aprendizagem contínua. Quando você tem essa capacidade de metacognição e de autocognição. Então, a terceira lição da semana é esta: a descoberta dos dons espirituais, dos carismas. O exercício de transformação desses carismas em ministérios deve se realizar como fruto desta operação em que você é um ser autoconsciente e metaconsciente. Então, sei que você está a perceber o que eu estou a dizer. Vai perceber se eu introduzir um conceito em inglês, mas que vou dizer em português como se diz, como se traduz, chamado aprendendo ao longo da vida. Long life learning. Então, você, se tem essa capacidade de auto e metacognição, então você também tem a capacidade de se pôr nessas operações como fruto da sua própria autoconstrução. Não se esqueça, lá atrás nós já colocamos um vídeo em que comentamos aquela frase de Alexis Carrel, não é? Que diz: o ser humano não pode refazer-se, não pode fazer-se sem sofrimento, porque ele é ao mesmo tempo o mármore e o escultor. Ou por outra, o homem autoconstruindo-se. Consulte na internet aquela imagem do homem a se esculpir a si mesmo. Aí você pode ter a ideia dessas operações que estamos aqui a falar nessa terceira lição. Há diversidade de operações, mas Deus é o mesmo que opera tudo em todos. Essas operações, nas mãos de Deus, nós somos o barro, mas nas nossas mãos nós somos o mármore. E eu, assim como Deus opera em mim, Ele opera em mim a partir de mim. Aquilo que Santo Agostinho diz, que aquele que te criou sem ti, não te salva sem ti. Essa é a terceira lição. Então, primeira lição da semana: descubra os carismas, os talentos, os dons espirituais que existem em você. Segunda lição da semana: transforme esses talentos, esses dons em ministérios, em serviços para o bem comum da comunidade, da família, da sociedade, do grupo a que você faz parte. Terceira lição da semana: faça com que essa descoberta dos dons espirituais e esse trabalho de transformação dos dons espirituais em ministérios ou serviços seja fruto de uma operação em que Deus trabalha em você e você trabalha em você. Essas operações que são fruto do seu trabalho na presença do Divino, porque assim você se coloca dentro do projeto de Deus. Torno a dizer, se você não acredita, se não quer colocar o projeto de Deus, coloque o projeto da natureza, porque se todos nós viemos cá, é porque essa natureza tem um projeto, não tanto conosco, mas com ela mesma,
O que nós precisamos é de entrar nesse projeto. Só assim aprenderemos a ser pessoas verdadeiramente humanas. Quando entramos no projeto da natureza, que para mim, como crente, é o projeto do reino de Deus que o Senhor Jesus trouxe. O projeto de paz, um projeto de harmonia, um projeto de bem, né? Aquele projeto que faz com que, na verdade, esse mundo seja o reino de Deus. Eu quero acreditar que você gostou dessas 3 lições da semana. Inscreva-se nesse canal, escreva os seus comentários, coloque o seu like, ative o sininho das notificações e não se esqueça, comentários, comente. Diga o que você achou dessas 3 lições da semana. Compartilhe este vídeo também para todos os outros colegas, familiares, amigos, aqueles para quem essas 3 lições também poderão fazer sentido. Para hoje é tudo. Eu espero por si na próxima semana para mais umas 3 lições da semana. Tchau.